No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês o que eu aprendi com o Sêneca. Mas quem era o Sêneca? Era um filósofo estoico romano que viveu entre 4 a.C. e 65 depois de Cristo. Quer dizer, ele foi contemporâneo do Cristo. E dizem inclusive que os primeiros cristãos beberam bastante da fonte do estoicismo, né? Mas o que é exatamente o estoicismo? Ele é uma doutrina filosófica que é baseada na prática das virtudes, que ele chama de virtudes cardinais, e no controle das emoções. Mas quais são exatamente essas virtudes cardinais? São a razão, quer dizer, você fazer tudo de forma meditada, de forma pensada. A justiça, quer dizer, você agir sempre com justiça, independente, procurando não olhar os lados, aliás, olhando os dois lados, desculpa, sempre da questão. A temperança, que é sinônimo de moderação. Moderação tanto nas suas tristezas quanto na sua alegria. Ele, a exemplo do próprio Sócrates, ele alega que a virtude está sempre no meio. E a última é a fortaleza, ou seja, você fazer as coisas com força, não se deixando abater, nunca não deixar abater o seu ânimo pelas dificuldades que sempre aparecerão. E então, já nas primeiras páginas do primeiro livro, a doutrina do estoicismo foi uma doutrina que me conquistou, que me ganhou a simpatia assim logo num primeiro momento. E o que me levou exatamente ao estoicismo? Nesse ponto eu tenho muito a agradecer à grande imprensa, porque foi graças ao verdadeiro nojo que eu tenho sentido de ler as notícias aí da grande imprensa, que eu procurei alguma coisa útil para fazer no meu pouco tempo disponível. E eu descobri um primeiro livro do Marco Aurélio, que eu achei um pouco difícil de ler. Então eu, como já tinha falado num vídeo para trás aí, fiz o curso de formação do Senso em Comum, aprendi algumas técnicas de estudo mesmo e decidi recomeçar com o Sêneca, exatamente com esses livros que eu trago aqui a capa para vocês. Aprendendo a Viver, bem fininho, ó, bem magrinho, Sobre a Brevidade da Vida, também bem magrinho também. E esse que na verdade são dois, numa mesma edição. São livros que o filósofo, na verdade ele não escreveu livros, ele escreveu cartas, e dizem inclusive que na verdade essas cartas muito provavelmente eram para um interlocutor que nem existia na prática, que era uma técnica de escrita muito empregada naquele tempo. A primeira coisa que me chamou muito a atenção na filosofia contida nos 3 livros é o teor prático dos ensinamentos, que é uma coisa que o Sêneca prezava muito. Ele pregava e dizia isso abertamente nas frases. Se os ensinamentos filosóficos não têm utilidade na vida, não tem aplicabilidade, desculpa, na vida normal da gente, na vida real, vamos dizer assim, eles não servem para nada. Quer dizer, a filosofia, resumindo, só serviria enquanto tiver aplicabilidade na vida real. Outra coisa que Sêneca prezava muito é a simplicidade, ou seja, tanto no escrever quanto no falar, porque o que interessa não são as palavras bonitas, né, a linguagem rebuscada, e ele fala isso claramente também e abertamente, e que o que interessa na verdade é o conteúdo que há na mensagem, porque principalmente nos dias de hoje a gente vê muita coisa que é bonita, cheia de palavras rebuscadas e tal, e quando você vai analisar realmente o conteúdo, não tem nada.
Outra coisa muito interessante é que ele fala sobre a ira, que é uma coisa incontrolável. E o Sêneca separa a ira, na verdade, a manifestação da ira em dois momentos. Um primeiro momento que é instintivo, é igual você levar um choque e tirar o dedo da tomada instintivamente, né? E um segundo momento, esse é incontrolável. E num segundo momento, ele advoga que a ira é controlável. Por quê? Porque ela é permitida pela nossa alma, pela nossa mente. Ou seja, sobre esse segundo momento, a gente tem sim controle. E dá para controlar a ira, que é justamente a temperança, uma das virtudes cardinais. E ele fala, inclusive, que a grande virtude do sábio, uma das grandes virtudes do sábio, é não se deixar vencer por essa ira, é saber controlar essa ira, a ponto de que alguém cometa alguma injúria, alguma calúnia. Tem até uma palavra bonita que eu aprendi, uma contumélia, sobre ele, contra ele, e ele não percebe, porque ele está, entre aspas, blindado. Ele está blindado. Então ele não percebe aquilo como uma afronta a ele. Nesse ponto existe um debate entre o debate virtual, né? Entre o Sêneca e o Aristóteles. O Sêneca prega que nós devemos combater completamente a ira. E o Aristóteles advoga que a ira, se bem usada, ela é útil à nossa vida prática. Eu realmente não tenho cacife para me meter nisso, é só uma curiosidade que eu trouxe para vocês. Aí é briga de cachorro grande. Um conselho bem prático e que as gerações de hoje em dia andam meio esquecidas, que ele fala num dos livros, é você procurar rir de você mesmo. Porque quando você faz isso, você tira do outro a possibilidade do outro rir de você, do outro caçoar de você. E ele tira um pouco a arma do outro que quer caçoar de você. É um conselho prático, um conselho bem interessante, que parece até um conselho bobo, mas que hoje em dia, nessa época de melindre, de mimimi, né, que a gente vive hoje, é um conselho que se revela altamente útil, altamente. Sobre a gestão do tempo, que é uma coisa que eu tinha falado no vídeo anterior, ele prega urgência no que é importante e deixar de lado o que é supérfluo, por um motivo muito simples e que a gente às vezes esquece. O nosso tempo, pelo menos o nosso tempo físico de vida na Terra, é finito, né? Então a gente tem que procurar deixar de lado o que não é importante e se focar no que é importante, porque hoje a gente pode estar aqui, daqui a 10 minutos a gente pode não estar mais. Então ele alega que realmente tem que ser feito da maneira mais rápida possível o que tem que ser feito, o que é prioritário. E ele tem inclusive uma frase sobre isso. Nós não estamos preparados nem para viver, quanto mais para morrer. Porque realmente a gente esquece da finitude da vida física e vai protelando, protelando, protelando. E aí quando olha, você já está doente, está à beira da morte, olha para trás na sua vida e viu que não fez nada. Então é isso, meus amigos. O que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. E como sempre, eu espero seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões aqui embaixo. Obrigado, um abraço a todos, uma excelente semana. Fiquem com Deus. E